É extremamente importante saber diferenciar a ética da moral e do direito. Essas três áreas de conhecimento se distinguem, porém têm grandes vínculos. Os códigos morais, com frequência, baseiam-se em preceitos religiosos. Etimologicamente, o termo ética deriva do grego ethos, que significa modo de ser, caráter, designa a reflexão filosófica sobre a moralidade, isto é, sobre as regras e os códigos morais que norteiam a conduta humana. Mas para sabermos um pouco mais sobre o assunto, convidamos o professor universitário Luiz Henrique Zago. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Luiz. Prazer. Bom, Luiz, falei assim, essa entrada minha parece assim, uma coisa tão distante, mas a ética, a moral, são coisas do cotidiano das pessoas? Elas fazem parte do dia a dia. Etimologicamente, ética e moral têm o mesmo significado. Os filósofos eles distinguem a ética da moral no seguinte aspecto. Nós assumimos a ética como uma reflexão sobre a moral. Então, quando estamos pensando, quando estamos discutindo moral, estamos fazendo ética. Agora, as normas, os padrões de comportamento são a moral. E quando você vai contra essas normas, quando você tem um agir que não está de acordo com o convencional, o seu agir é imoral. Certo. Então, as regras seriam designadas como moral. Sim. E a ética é o modo, a forma de pensar sobre a moral? Sim, a reflexão sobre a moralidade. Quando nós paramos para pensar, para discutir... Então, ter um agir ético não está correto falar não, assim? Nós temos o agir moral. O agir ético seria o quê? Seria pensar sobre a moralidade. Uhum. Então, a gente usa muito errado esse termo, né? Então, Sim. a diferença entre ética e moral, que é pensar sobre os preceitos da moral. É isso? Isso. Uhum. Que deixa, então, ser uma pessoa não usar a moral. Então, seria a moral? Ou seria a gente está tão acostumado a falar ética que para mim é difícil usar moral. Mas quando uma pessoa não está usando a moral, é assim que eu falo? As pessoas ou elas agem... Preceitos morais, então. As pessoas elas agem ou moralmente, quando seguem a regra, ou imoralmente, quando não seguem a regra. O amoral seria aquela conduta que não está pautada por nenhum código moral. Quando surge algo novo, que ainda não foi normatizado, que ainda não se criou uma regra sobre esse algo novo, esse algo novo é a moral. Bom, essa moral vem da onde? A moral ela vem da necessidade dos seres humanos de organizarem a sociedade. Existe um filósofo chamado Thomas Hobbes, e o Hobbes ele vai discutir justamente a questão do direito, da moral e da ética. O que o Hobbes nos convida a refletir? Ele diz que ele nos convida a imaginar uma sociedade sem leis, uma sociedade sem regras, que ele chama de estado natural. E como seria essa sociedade sem regras? É uma sociedade em que sobrevivem os mais fortes. Impera a lei do mais forte. Os mais fracos, para sobreviverem nessa sociedade, eles têm que se unir. Juntos, os mais fracos são mais fortes que o mais forte. Se juntam, vencem o mais forte. Depois que eles vencem o mais forte, eles entram em conflito novamente e vencem o mais forte dos mais fracos. Isso num ciclo infindável, de guerra de todos contra todos. Isso sempre foi na humanidade e vai ser sempre, né? Isso é extremamente negativo. Para que isso se acabe, o que o Hobbes diz? Os seres humanos um dia se sentaram e disseram, vamos fazer um acordo, vamos fazer um contrato. Criaram um conjunto de regras que organize a nossa vida. Então a moral serve justamente para isso, para impedir que nos destruamos e para garantir a organização da sociedade. E como que se dá isso? A partir do momento que os sujeitos eles decidem abrir mão do seu desejo pessoal em nome da coletividade. Quando que se começou a pensar isso? Uma data específica para isso é difícil, né? Os primeiros filósofos já vão discutir isso, né? O Sócrates discute isso, o Platão discute. Quer dizer, isso trouxe para discussão, mas isso já era uma coisa que já acontecia, né? Desde que a sociedade começou a existir, eu acho que já existia algum código, mesmo que ele não fosse estipulado, né? Viver em comunidade é muito difícil. Imagina que, do cotidiano mesmo, você está morando num prédio de apartamentos, e aí você quer ouvir o rádio às 4 da manhã. E aí você ouve o rádio às 4 da manhã e o vizinho quer ouvir também, o outro não quer que você ouça e vira um caos. Para impedir que se torne um caos a convivência entre nós criamos regras. Isso vem desde o momento em que os homens começaram a viver em comunidade. Bom, o direito, onde ele entra aqui? O direito é justo. Então, o que vai acontecer? Estabelecemos códigos morais, estabelecemos regras de convivência. O problema é que quando as regras ficam apenas na oralidade, elas acabam sendo descumpridas.
Ante isso, os homens sentiram a necessidade de registrar essas regras, de criarem leis escritas, de organizarem essas leis e de criar instituições que garantam o cumprimento dessas leis. E é aí que você vai ter o direito. E ligado ao direito, você vai ter o conceito de justiça. O direito já dá para definir quando que o homem passou a ter o... Olha, especificamente é difícil dizer, mas o primeiro código escrito foi do Hammurabi, isso lá na Mesopotâmia, há já muitos séculos, né? Bom, que tipo de crise hoje a gente vive? Porque todo mundo fala, não se tem ética, não se tem... É uma crise da ética, quer dizer, é uma crise então da moral, né? Você acredita nisso? Sim, eu acho que hoje nós vivemos uma crise de ética e uma crise de moralidade. Quer dizer, não se pensa na moral. Sim, eu acho que há uma dificuldade em se parar para pensar, em se parar para refletir sobre a moralidade. Nesse sentido, há uma crise ética. E também há uma crise de moralidade. As pessoas, elas acreditam que há uma crise de moralidade porque não há mais moral, porque não há mais valores. Eu acho que não é essa a razão da crise. Eu acho que é justamente o contrário. Vivemos hoje numa sociedade marcada por diferentes instituições que normatizam. Então você tem a escola que diz uma coisa, você tem a televisão que diz outra coisa, e aí você tem N igrejas que dizem outras coisas, e as pessoas ficam perdidas. Há muitos códigos. Sim, né? Aí que moral seguir, que norma é a correta, as pessoas ficam perdidas. Eu acho também que há uma crise de moralidade, porque a sociedade muda muito rápido. A sociedade muda tão rapidamente que muda mais rápido do que a nossa capacidade de normatizar. E as pessoas Exatamente. Diante do novo, as pessoas não sabem como agir. Ficam perdidas. E eu também acho que é uma crise de moralidade porque as regras que nós temos, elas não se adequam mais ao mundo que nós vivemos. Então, eu acho que 3 fatores geram essa crise de moral. Então, seriam... As diferentes instituições, que deixam as pessoas perdidas sem saber qual seguir, muitos códigos. A sociedade que flui muito rapidamente, mais rapidamente do que a nossa capacidade de normatizar, e os códigos morais, que muitos deles perderam a atualidade. Com relação aos vários códigos, né? O que poderia ser feito para mudar com relação a isso? Por exemplo, uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra, a escola prega, a família prega diferente. Há possibilidade de a gente falar a mesma língua? Porque eu vejo assim que realmente as pessoas estão perdidas com relação a isso, né? Nós vivemos num mundo que é multifacetado. Isso é inevitável. O que se pode fazer é educar as pessoas para que consigam escolher por conta própria. A nossa sociedade, muitas vezes, não educa as pessoas para escolher, não educa as pessoas para agirem moralmente. Mas para escolher não é preciso conhecer? Sim, é preciso conhecer, é preciso refletir. Mas nós não somos educados para a autonomia, educados para decidir por conta própria. Isso na família, na escola? Na família, na escola. Eu vejo isso muito frequentemente nas famílias. Os pais, eles educam os filhos numa educação repressora, para obedecer, para seguir. Aí o garoto passa um vestibular, vai para a faculdade, não tem mais lá o pai para dizer o que é certo, o que é errado, e ele cai numa imoralidade. Então, o ideal seria que eu educasse esse sujeito para que ele pudesse agir e escolher o código moral que fosse adequado a ele. Agora, evidentemente, você tem algumas coisas que são morais de um modo universal e outras coisas que não são morais. Coisas que são justas universalmente, coisas que não são justas. O que seria o justo universal? O justo universal seria o que garante o bem-estar da coletividade. Imagina, eu estava pensando isso esses dias, né? Você tem lá uma proibição para que os alunos escutem o aparelho de som na sala de aula, deixe o celular tocar na sala de aula. Isso, Por que é injusto você deixar o celular tocar na sua sala de aula, mesmo que você tenha um desejo pessoal de fazer isso? Porque vai contra o interesse coletivo. Sim. É uma questão de regra. De onde que vem a palavra regra? Regra vem do latim regula. O que é regula? Se você for traduzir, é régua. Para os romanos, a regra era a regra, era a régua. Aquilo que colocava as coisas no caminho reto. Tudo igual. Daí que vem retidão de caráter. O que nós entendemos como justo? A sociedade estabelece um objetivo. Justo é o que leva a sociedade a esse objetivo. Dentro de uma sala de aula, qual que é o objetivo socialmente estabelecido? A aprendizagem. Tudo que vai contra esse objetivo socialmente estabelecido
é injusto. Então, tocar o celular dentro da sala de aula é injusto por quê? Porque vai contra o objetivo socialmente estabelecido. Isso deveria ser até falado dentro da sala de aula, discutido, né? Talvez assim os alunos pudessem entender melhor. E isso seria fazer ética. Isso vale para todos os segmentos sociais. Por que o político que rouba, ele é injusto? Porque o dinheiro que está destinado à merenda é um bem público. Se ele desvia esse dinheiro, um bem do coletivo, se ele desvia esse dinheiro para interesse pessoal, está sendo injusto. Com certeza, está deixando de atender a necessidade de alguém. Sempre que o pessoal se coloca acima do coletivo e coloca em risco o coletivo, isso é injustiça. É o mandamento de Jesus, né? O único que ele deixou, assim, ligando um pouco à religião, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não faz o mal a outra pessoa, quer dizer, você respeita a outra pessoa. E é o fato de viver no coletivo é preciso respeitar, né? O Kant vai dizer que o ato justo é aquele ato que pode ser universal. Quando o meu ato ele pode ser aplicado a todas as pessoas, quando todas as pessoas podem fazer aquilo que eu faço, esse ato é justo. E eu falei um pouco de religião, né? E como que a religião está ligada aos códigos morais? Ela tem muita influência, sim, com certeza. As né? religiões, de um modo em geral, todas elas possuem um código moral. Então você tem lá o código moral do budismo, o código moral do cristianismo. E esse código moral, ele influencia o agir dos seus fiéis. Bom, e a religião, o seu modo de ver, ela ajuda o ser humano a viver ou como a gente até comentou um pouco antes, até causa uma certa confusão, né? Por ter tantas vertentes, tantos modos de pensar diferentes. O que você acha? Olha, a religião, ela auxilia e auxiliou no sentido de pautar um agir pelas suas regras. O problema é que muitas vezes, na ânsia de organizar o agir, a religião exerce uma pressão tão grande que acaba limitando a liberdade dos sujeitos. E isso eu acho negativo. É possível praticar ética separada da moral? Não. Bom, na verdade, é possível. Eu posso agir moralmente sem refletir sobre o meu agir. Muitas vezes nós fazemos isso no dia a dia, no cotidiano, nós não temos tempo para ficar filosofando, pensando sobre tudo. E vamos agindo e vamos seguindo aquilo que foi estabelecido. Qual que é o problema? O problema é quando eu não reflito sobre os meus atos, eu posso estar sendo controlado por aqueles que estabeleceram o que é o certo, o que é o errado. Então você age desse jeito porque o Papa falou, porque o pastor disse, porque a televisão falou que é o certo, e vai agindo. O ideal é que você haja de acordo com aquilo que você escolheu como correto. Mas como saber o que... como você falou, a gente não é preparado para escolher. Sim. E como que a gente muda esse sistema? Como que pode ser a mudança? Eu acho que a mudança passa, entre outras coisas, pela educação. A nossa educação ainda é uma educação repressora, uma educação... A gente falou da família, dos pais que não ensinam o filho a escolher, até questionar, né? A questionar. E esses alunos seus, por exemplo, você tem essa experiência dentro de sala de aula. Como eles chegam até você? Você é professor universitário. E como do que ensino esses médio alunos... também. É do ensino médio também? Como eles chegam até você? Como esses alunos chegam? Sem pensar, por exemplo, no que eles próprios pensam sobre as coisas, acho que vão vivendo, né? Sim. De um modo em geral, a gente trabalha, sai do trabalho, vai para a escola, e sai da escola, vai para casa, e final de semana a gente tem que descansar. De um modo em geral, são muito poucos os momentos que nós temos para filosofar, para refletir, para pensar. E eu acho que a aula de filosofia é justamente para isso. Para levar as pessoas a pensar sobre o seu agir, pensar sobre a sociedade em que elas vivem. É para isso que serve a filosofia. A filosofia foi levada para o ensino médio agora, né? Você Sim. acha importante isso? Eu acho extremamente importante. Não sei se ele está sendo trabalhado do jeito que deve ser trabalhado, mas é extremamente importante que haja um espaço, mesmo que reduzido, para que as pessoas parem e pensem. Ok, a gente vai ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Continue ligado. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753.
O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é ética e moral. E o nosso convidado é o professor universitário Luiz Henrique Zarco. Bom, Luiz, é verdade que a ética tem a ver com sustentar os compromissos? Não, né? Você pode ter um tipo de moral que garante a sustentação dos compromissos. Assim como eu posso ter uma moral que não garante isso. Há uma moral nazista, que é um conjunto de normas para os nazistas. Há uma moral capitalista, assim como há uma moral religiosa. Então depende da moral. Como construir a ética coletivamente? Olha, a ética é justamente uma construção coletiva. Na verdade, a moral é uma construção coletiva. O que nós postulamos na filosofia? Que é necessário que os diferentes grupos que compõem a sociedade tenham espaço para debater, tenham espaço na assembleia, na praça pública, para discutir os seus direitos, defender os seus interesses. E é da disputa, da discussão dos interesses diversos que deve surgir um consenso que garanta o que é o normal, o que é o certo para a sociedade. É nesse sentido que se constrói coletivamente. O que, infelizmente, é muito difícil na nossa sociedade. Nós percebemos que, no momento em que a Assembleia se reúne, os que deveriam nos representar acabam não representando. Às vezes eles representam interesses pessoais deles ou daqueles que financiaram a campanha deles, o que é extremamente injusto e imoral. Porque essa discussão passou a ser feita dentro da política, né? Sim. Não existe uma discussão da sociedade fora disso, né? Existe, mas ela não tem o poder de mudar as regras, né? Porque quem comanda as regras são os políticos, né? Eles que vão fazer as regras da sociedade, né? Eu acho que há pouca participação da sociedade nesse contexto. Por exemplo, você falou, há vários grupos, nem todos eles estão representados, né? Como que poderia mudar isso? Veja bem, eu acho que a política ela expressa, ou deveria expressar, a vontade popular. O problema é que a política acaba expressando, muitas vezes, o interesse de um grupo específico. Na hora da disputa política, na hora do embate, para formar o que deve ser as regras, o que deve ser normatizado para a sociedade, os diferentes grupos não têm o mesmo espaço de disputa. Ficam subrepresentados. O ideal é que a sociedade construa uma reflexão ética, o ideal é que as pessoas se mobilizem para alterar isso. Você percebe que isso está mudando com relação às pessoas se mobilizarem para discutir o que é preciso? Porque eu vejo assim que as pessoas se preocupam quando realmente algum direito dela está sendo usurpado, vamos dizer assim. Mas geralmente ela não está preocupada em discutir para melhorar, assim, só mesmo quando afeta diretamente a ela. Você pensa assim ou você acha que há a possibilidade das pessoas dessa coletividade, do que é do coletivo, né? E hoje se fala muito de cidadania, né? Seria isso, né? O ideal seria que as pessoas participassem. Infelizmente, eu percebo que não há uma participação efetiva da sociedade, de um modo em geral, na luta por direitos. As pessoas, de fato, elas só se movimentam quando fere o interesse pessoal delas, o que é muito ruim. O ideal seria que as pessoas se mobilizassem para alterar a conjuntura. O que eu percebo é o seguinte, muitas vezes a pessoa o favelado, ele deveria lutar para acabar com a favela. Ao invés de lutar para acabar com a favela, ele acaba lutando para sair da favela. O sujeito que ganha pouco, o interesse dele é passar a ganhar mais, não lutar para que todos passem a ganhar um salário que seja justo. Isso impede uma mobilização que altere a sociedade. Isso é um pouco todo o capitalismo, né? Sim, que a gente cultura individualista. A gente vem recebendo essa informação desde muito novo e isso parece que impregna, né? Sim, eu acho que nós somos fruto das relações que nós estabelecemos na sociedade. As relações que nós temos hoje são relações capitalistas, que acabam fazendo com que sejamos capitalistas, que pensemos assim, que acabamos agindo assim, né? A gente fala dos grandes pensadores, eles parecem que são tão antigos, né? Começou quando, assim, a se pensar nessa relação social, assim? Foi na Grécia, é isso? Sim, a filosofia ela inicia na Grécia, ali por volta de 700 a.C., com Tales de Mileto, e desde o momento em que ela surge, ela já se preocupa com essas questões. Sabe, criou-se o mito de que o filósofo é alguém que vive no mundo da lua, distante, e na verdade não é isso. O que a filosofia faz é justamente discutir questões que são muito práticas, questões do dia a dia. Eu acho que é interessante, inclusive, analisar por que há esse mito de que a filosofia é algo distante dos homens. Eu acho que esse mito foi criado justamente para que as pessoas não filosofem, para que as pessoas não pensem. Porque a pessoa que pensa, ela acaba chegando a uma conclusão, né? E nem sempre é aquela que os governantes ou as pessoas que têm o poder querem, né? Muitas vezes a pessoa que pensa acaba
percebendo que a imoralidade é o melhor. Muitas vezes nós somos educados para achar que o correto, que o melhor é seguir a moral. Na verdade, nem sempre é assim. Na verdade, eu acredito que o que promove o avanço social, o que promove as mudanças, justamente é a imoralidade. Quer dizer, alguém desafia aquele código existente. As grandes mudanças na humanidade aconteceram a partir disso. São por conta dos imorais. E às vezes nem grandes mudanças assim, né? Eu lembro que há alguns anos, ano retrasado, eu tive a oportunidade de conversar com a Maria José Bedran, foi uma das primeiras vereadoras de Araçatuba. Eu lembro quando eu fui entrevistá-la, ela dizia que ela ficou viúva e resolveu, com 3 filhos, jovem, resolveu não se casar. E estudar e começar a trabalhar. Uma mulher que há Isso, ela foi também acho que a primeira advogada aqui da cidade também. Daqui a anos atrás, resolvia trabalhar e se virar por conta própria, era extremamente imoral. Mas é necessário que pessoas como ela sejam imorais para que a gente esteja aqui. Para que hoje muitas mulheres possam fazer isso normalmente. Para que tenhamos vereadoras na Câmara dos Vereadores. Exatamente. Quer dizer, precisa dessas pessoas com mais coragem, vamos dizer assim. Então, a gente fala desses pensadores antigos, aí, como você comentou. E hoje? Tem muita gente pensando no nosso modo de viver? Há muitos filósofos, que a gente não ouve muito falar, né? A filosofia é bastante ativa. Você tem vários filósofos que estão discutindo a questão moral, estão discutindo a questão ética, a questão política. A filosofia continua produzindo muito conhecimento. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, grandes pensadores como Habermas, temos o Heidegger, que morreu há pouco tempo, o Sartre, todos eles discutem essas questões políticas e morais. A grande discussão do Habermas é justamente essa que nós estamos fazendo. O que defende o Habermas? Que a democracia deve surgir do consenso. Da disputa dos diferentes grupos é que se deve organizar a sociedade. Eu acho que a sociedade não precisa de muitas regras, se for pensar dessa forma, né? Um grupo respeitando o outro grupo, o modo de pensar, e algumas regras que dê para todos. Assim, como que esses pensadores atuais, eles falam da política? Assim? Olha, você vai ter pensadores que justificam a conjuntura política atual e você vai ter pensadores que criticam a maneira como nós fazemos a nossa política. Os que justificam vão dizer que o nosso Estado democrático ele é o melhor dos estados possíveis e que outra coisa melhor do que essa seria muito difícil. Os que criticam vão dizer que o nosso sistema ele é injusto. Eu acho que, pessoalmente, o sistema capitalista é de fato injusto, porque é um sistema que garante que alguns possam ter muito e para que esses possam ter muito, os outros têm que ficar sem nada. Então, é por si injusto. Mas é importante, né, que as pessoas estejam discutindo o sistema, né, a todo momento. Né? É importante que haja um espaço para que as pessoas pensem, para que as pessoas filosofem. E esses espaços, muitas vezes, são abafados. Essa discussão de correto e incorreto, ela gera um pouco de medo das pessoas, né? As pessoas têm medo de pensar sobre aquilo que elas estão acostumadas, como você mesmo falou, levantar, trabalhar, mas vamos questionar essa vidinha nossa. As pessoas têm medo, né? Até um pouco de preconceito com relação a isso, né? Eu acho que mais importante do que discutir o que é o correto, o que é o incorreto, é discutir por que tal coisa é correta e por que tal coisa é correta. Às vezes uma coisa faz tão parte da sua vida que você nem sabe de onde ela vira surgiu. Cotidiano, né? É possível praticar a ética individualmente? Não, de forma alguma. Não? Na verdade, assim, eu posso pensar, posso refletir individualmente, mas a moral ela é sempre um fazer coletivo. Se você vive sozinho, você não tem necessidade de criar regras para organizar nada. A moral surge justamente quando as pessoas começam a viver em comunidade. Quando vivem em comunidade, elas sentem a necessidade de abrir mão de algumas questões pessoais, sentem a necessidade de se organizar. Então é impossível você criar uma moral que seja individual. A gente ouve muitas pessoas falarem hoje, usar esse termo ética, principalmente na política, né? Esse termo é usado corretamente? Olha, se você for considerar a ética como reflexão sobre a moral, muitas vezes eu acho que não é usado corretamente. As pessoas confundem a ética com a moralidade. Temos que considerar que é comum isso, né? A gente tem os códigos de ética. Na verdade, seriam códigos de moral. São códigos que estabelecem como o médico deve se comportar, como o psicólogo deve se comportar. Seriam códigos de moral. A ética foi feita antes, na elaboração. O caráter de uma pessoa está dentro desse contexto? Sim. Eu acredito que 3 fatores fazem com que sejamos da maneira como somos. A nossa estrutura biológica. Se eu tivesse outro corpo, seria outra pessoa. Qualquer mudança que acontecesse no meu corpo, se eu ficasse cego, perdesse o movimento das pernas, isso alteraria o meu caráter.
Mas além de aspectos físicos, também faz com que eu seja do jeito que eu sou a minha história, que é construída socialmente, construída coletivamente. São as coisas que eu vivi ao longo da minha vida, as experiências boas e ruins que eu tive, que fazem com que eu seja isso que eu sou hoje. Aspectos biológicos, aspectos históricos e a sociedade em que eu vivo. Se tivesse eu nascido ou tivesse eu morado na China, seria outra pessoa, gostaria de outras coisas, me comportaria de outra forma. Como eu me construo numa relação com a sociedade, numa relação histórica, os códigos morais que fazem parte da sociedade em que eu vivo, evidentemente, vão marcar o que eu sou. Vão influenciar o que eu sou, fazem eu ser o que eu sou. Eu assisti um filme, eu não lembro o nome dele, que é que todo mundo fica cego no filme, até você falou de cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. E ele fala muito disso, né? Do comportamento humano. A partir do que as pessoas ficam cegas no filme, elas mudam totalmente o comportamento. E até um cego que, na verdade, seria deficiente, né? Teria uma deficiência antes, ele passa a liderar e ser usurpar as outras pessoas ali, né? Então, te faz pensar muito um filme como esse, né? Como que muda a questão de onde você vive, do que você está vivendo, muda muito o seu caráter também, né? Sim. Veja só, a moral é uma coisa mutável, e as pessoas têm que ter consciência disso. A moral, a ética, elas estão ligadas ao objetivo que é socialmente estabelecido. Quando a sociedade modifica-se, modificam-se os objetivos e necessariamente devem modificar as condutas morais e a maneira como as pessoas são e se comportam. E isso é um problema. Muitas vezes a sociedade muda e o grupo dominante, as pessoas que têm poder, insistem em manter a mesma regra. E aí o que vai necessariamente acontecer? Ou a regra vai ser burlada de forma criativa, como fazem os grandes artistas, os grandes pintores, ou ela vai ser estourada de forma violenta, como acontece nas revoluções. A gente, um filme, né, uma peça de teatro, ela é um bom parâmetro para fazer as pessoas pensarem, né? Os filmes, as obras de arte, de um modo geral, não são filosofia, mas elas podem levar e suscitar uma reflexão filosófica sobre o nosso comportamento. Eu creio que a arte tem a capacidade de demonstrar elementos, de trazer conteúdos que cotidianamente nós não percebemos. Mas isso, claro, a boa arte. Nós temos arte que não provoca reflexão alguma. Muitas, muitas. A questão é assim, do modo que a gente vive, como você falou, que muda também. Hoje nós vivemos de uma certa forma aqui, mas pode acontecer alguma coisa que modifique todo o nosso modo de viver. Uma revolução, uma guerra, né, ou catástrofe, né, como a gente vê que aconteceram algumas há pouco tempo. Isso tudo muda o modo de viver das pessoas, né? É interessante você analisar as catástrofes, né? Mesmo essa questão do livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Uma sociedade em que as pessoas ficam cegas, e aí você perde as instituições que têm o poder de reprimir, perde as instituições que têm o poder de garantir o cumprimento das regras, você cria um estado de caos. A gente vê isso nas catástrofes, quando falta o Estado, ou então não precisa nem ser catástrofe, você pega as favelas, onde a atuação do Estado não é tão significativa. Exatamente. Acaba imperando a lei do mais forte. Exato. Acaba se desestruturando os laços sociais. Como que a gente deve viver para assim não ser um alienado no mundo, assim? Como a gente deve, o que a gente deve buscar, assim? Qualquer pessoa comum, a pessoa que está nos assistindo aqui. O Gramsci, que é um filósofo italiano, Antonio Gramsci, ele diz que todos os homens são filósofos. Porque todos os homens têm capacidade de refletir, têm capacidade de pensar. Sejam eles intelectuais, sejam operários, todos são filósofos. O que nós temos que garantir para que não sejamos alienados? Um espaço para que consigamos refletir, para que consigamos pensar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. O que ganha quem reflete? O que ganha uma grande dor de cabeça, sabe? Eu acho que muitas vezes é mais fácil, mais cômodo não refletir. Não perceber as relações, não perceber como elas se estruturam. Mas aí você desestimula as pessoas a pensarem. Ganha uma grande dor de cabeça, eu acho que é mais difícil, mas é apenas desta forma que nós temos transformação, que nós conseguimos ser livres. O que eu acho? Qual que é a grande função da filosofia? A grande função da filosofia é justamente buscar a transformação. Os filósofos são homens e mulheres que não se conformam,
que estão sempre em busca do novo, sempre em busca do melhor. E você ganha também a possibilidade de ser livre. Assim, para que as pessoas vejam, o filósofo parece uma pessoa assim, distante da realidade. No entanto, ele está ali, vivendo a realidade até mais que muitas outras pessoas que se acham que estão dentro da realidade. O que, por exemplo, esses pensadores trouxeram, que hoje é normal na vida da gente, que a gente nem pensa que foram eles que ditaram para nós o modo de viver. Você tem a maneira como se estrutura a nossa política. Você tem, por exemplo, a divisão de Estado em executivo, legislativo, judiciário. É uma questão trazida por um filósofo chamado Montesquieu. O que vai dizer o Montesquieu? Precisamos organizar uma sociedade em que você tenha participação efetiva das pessoas. Como que nós faremos isso? Não podemos dar o poder total a uma pessoa. Quando a pessoa tem todo o poder, ela pode ser seduzida a usar o poder em interesse próprio. É o que propõe o Montesquieu. Vamos dividir em executivo. Que um vai cuidar do outro. Que é o que nós vemos hoje, uma questão trazida pelos filósofos. Você vai ter, por exemplo, uma influência muito grande dos filósofos na religião cristã também. Então você tem a filosofia muito... na educação a filosofia é muito presente. Você tem o Piaget, o Vygotsky, que são homens que filosofaram. Quer dizer, a gente tem que estar de olho no que os filósofos estão pensando, porque eles estão um pouco à frente da gente, porque eles estão ali pesquisando. Não sei se à frente, né? A nossa filosofia, a maneira como nós pensamos, ela é fruto da sociedade em que vivemos. O problema é que muitas vezes nós, na realidade, percebemos apenas o aparente. E o aparente nem sempre é toda a realidade. O que aparece, o fenômeno, é apenas uma parte da realidade. Por isso que é preciso que alguém se dedique a ir para aprofundar-se nisso, isso que faz né? o filósofo. A única coisa que assim, eu acho difícil é que muitas vezes esses textos, esses trabalhos são difíceis do entendimento da maioria das pessoas, né? A linguagem deveria ser um pouco mais simplificada. Isso é uma questão muito séria. O problema é que, às vezes, você está discutindo, está escrevendo sobre um assunto e você precisa ter uma qualidade de precisão de termos, você precisa escrever corretamente. E na busca de fazer isso, você não pode usar quaisquer palavras. Eu entrevistei um professor aqui que ele falou que ler, às vezes, é um sofrimento. Né? Mas que é imprescindível ler livros que te causam esse sofrimento, assim, que sejam difíceis para você ir além, crescer. Né? Eu acho isso interessante. Então, até a leitura dos trabalhos de filósofos se encaixa nisso. Né? Eu costumo dizer para meus alunos que fácil é beijar, namorar, passear. Isso é fácil. Estudar não é fácil, é necessário. Ok, eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Obrigado. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu te espero no próximo programa. Até lá.